Olá, hoje a gente está aqui com o Daniel Martini, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado. O Daniel ele é médico e psiquiatra pela USP, International Fellow pela American Psychiatry Association. Ele tem o certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, tem MBA executivo em Gestão de Saúde pela FGV, fundador do projeto Médicos na Cozinha, autor dos livros Medicina do Estilo de Vida, Médicos na Cozinha e Construindo Caminhos para o Emagrecimento Saudável. Membro da ABESO e da Academy for Eating Disorder. Obrigada de novo, Daniel. Muito obrigado. E também professor da nossa pós-graduação em Psiquiatria Nutricional e do Estilo de Vida. Daniel, muito obrigada. E me diz o seguinte, nos diga o seguinte, como você chegou na medicina do estilo de vida e como, né, aqui nesse tema, né, médicos na cozinha, enfim, Vou dar um panorama. Bom, primeiro eu queria agradecer, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. E acho que é bem legal quando a gente conta a nossa história, né? Porque a gente também pode inspirar um pouco as outras pessoas. E uma das minhas fontes de inspiração foi você, Ana Paula, né? É verdade, né? Para quem não sabe, ela foi a primeira psiquiatra do Brasil que tirou o título de estilo de vida, né? Eu fui o segundo, mas ela foi a primeira. Então, como é que foi que aconteceu? Eu fiz aquele curso lá em Harvard, né? De estratégias para mudança de comportamento, curso de entrevista motivacional eu fiz lá também. E lá me apaixonei pelo tema, né? E depois que a gente voltou aqui, continuou acompanhando, depois a gente fez a certificação, estudos e depois teve lá o Congresso Brasil de Medicina e Estilo de Vida, e aí o caminho natural vai indo, né? Mas o que eu acho que a grande sacada, né, o pulo do gato foi uma sistematização de coisas que a gente fazia meio intuitivo no consultório e saber que tem vários locais do mundo que estão estudando isso, né? Então aquilo ali foi o que brilhou meu olho e me apaixonou. E na nossa pós-graduação você dá aula de entrevista motivacional. Então também, como você chegou lá também, nesse assunto tão interessante e importante. Exatamente. Acho que são 3 pilares da entrevista motivacional aqui. O primeiro, quando eu fui fazer esse curso de Harvard, tinha um curso pré-congresso, que era um curso de entrevista motivacional, que eu acabei fazendo, né? Então eu juntei algumas das técnicas lá de Harvard. Aí depois que eu tinha voltado aqui, a Ana me convidou para dar aula de entrevista motivacional lá no curso dela, que ele estava montando. E eu não tinha uma aula estruturada ainda, né? Então, para montar uma aula com corpo, né? Você tem que estudar. E eu me debrucei muito mais pelo tema. E daí eu gostei muito. E depois eu fiz até um curso de entrevista, né, com o professor Marchetti, que é a entrevista clínica. A entrevista clínica psiquiátrica, né, do livro do Ottimer e Ottimer tal, e tudo mais. E juntei umas pecinhas da psicologia positiva, do Seligman. Aí você mistura tudo e aí saiu a nossa sopa, né, o nosso caldeirão, que é o curso, né, o módulo, né, que a gente montou para pós. Muito interessante. Porque a gente tem também os médicos na cozinha, na pós-graduação, né? Agora, em relação à questão de entrevista motivacional, você, que a gente estava juntos, né? Nós estávamos juntos lá no curso. Exatamente, a gente fez junto. Eu falei, vai ser ele. E que é uma aula incrível. Eu tenho os slides da sua aula em todas as vezes que eu assisti, eu sempre aprendo alguma coisa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha porque nós psiquiatras, a gente já tem uma formação de uma entrevista diferenciada, de uma consulta que já tem um olhar e uma escuta diferenciada, né, para os pacientes, na prática clínica. O que você percebeu que depois que você começou a estudar mais entrevista motivacional fez diferença para você na sua prática clínica? E teve diferença? Então, uma coisa bem prática, então, né? É gastar mais tempo na identificação quando chega um paciente no consultório. Nem que identificação, né? Aquelas perguntas básicas antes de começar. Lá no IPQ, a gente tinha até que fazer no curso de entrevista, a gente tinha que ficar enrolando na identificação antes de ir para a queixa. E os pacientes, em menos de 30 segundos, já vão para a queixa. E você perde um pouco isso daqui. Então, na identificação, se você vê as entrevistas filmadas, o médico está tenso, o paciente está tenso. E conforme você vai conhecendo ele, que depois você vai poder pegar esses dados, diminui muito a ansiedade dos dois. Então, por exemplo, umas perguntas bobas, né? Tipo, se tem animal de estimação ou não. Quem são as pessoas importantes da sua vida? O que você gosta de fazer para você no seu tempo livre, né? E aí depois isso, você vai vinculando com o paciente, você conhece melhor, por exemplo, mora com quem ou não, é casado ou não é, namora ou não, você trabalha com quem.
E de repente, quando eu vou abordar exercício, né? Mas quem tá andando com o cachorro, se a pessoa tiver ou não tem, não tá, né? Ah, mas você falou que o seu tempo livre, você gostava de ouvir podcast ou de tocar um instrumento musical. Quando foi a última vez que você fez isso? Então são informações que, se você segue o modelo clássico, direto na queixa, você perde. E o paciente vincula melhor. Né? Então, quantas vezes, acho que quem deve estar escutando a gente aqui da área da saúde, né? O paciente passava com um amigo seu, que é tão bem formado, tem a mesma formação e tal, e por que parou de passar com você, com aquela pessoa e tá passando com você, né? Ou pior, passava com você, não voltou mais e tá com um amigo seu. Será que é o remédio? Será que é a conduta? Será que é... O que será que é? Muitas vezes é o vínculo. Então, para mim, o que mais faz a diferença é essa história do vínculo. E os pacientes contam pra gente que troquei de médico porque não me senti ouvido, não me deixou falar. Ou quando eu tô atendendo, por exemplo, alguém online, ó, tô olhando aqui pro diafragma da câmera. Faz de conta que eu tô atendendo, olhando o tempo inteiro pra minha tela do celular aqui. Eu converso a entrevista inteira assim. Não. Às vezes tem que testar, são coisas que fazem a diferença. Então, quando você começa a estudar também essa parte não verbal, né, a parte corporal, essas outras coisas são os temperos de um prato, por exemplo, eu acho que faz muita diferença na prática clínica. E eu vejo os alunos, como eles vão melhorando, vão virando entrevistadores melhores. São detalhes que, na verdade, não é detalhe, né? Na verdade, é essencial. Silêncio terapêutico também, isso aqui é super legal. Às vezes a pessoa tá tão ansiosa ou quer fazer uma consulta perfeita e eu não deixo o paciente falar, eu faço uma pergunta, faço outra. E o paciente precisa de um tempinho, às vezes, para poder juntar as pecinhas. A gente, psiquiatra, faz muito isso, né? O paciente fala alguma coisa, 2, 3 segundos de... E depois você pergunta, né? E às vezes aquele paciente metralhadora lá acaba não deixando. Então, pequenas coisas que... São várias, eu ia ficar aqui até amanhã se fosse falar todas, né? Mas eu acho que essas são as principais. E quando a gente fala de, né, pacientes psiquiátricos e também com obesidade, né, que acho que tá tudo meio envolvido ali, as doenças metabólicas também, é super importante, né, essa não estigma, né, essa escuta, esse respeito até ao paciente e ao histórico dele. E tem estudo disso, sabia? Tem estudo que mostra que nós, profissionais, estudo com médico até, a gente julga igualzinho o restante da população. Então, às vezes, a gente acha que a gente está imune, né, ao estigma, e não tá. Então, e até o próprio paciente se julga, né, a história do estigma internalizado. Então, eles chegam sofrendo muito, né, às vezes muito já massacrados. Até no último congresso que eu tava, lá no ECO, foi em Dublin, né, faz um ano já. Tinha uma daquelas pacientes que era líder de associação, então. Aí perguntaram para ela no final da palestra dela, se você pudesse voltar no tempo, 10, 15 anos, o que você falaria para as pessoas que começaram a te atender lá atrás, né? Porque você começou a tentar tratar a obesidade. Ela parou, pensou e falou assim, olha, eu acho que eu gostaria que tivesse deixado a porta aberta. Por exemplo, tem alguma coisa que eu posso fazer para você em relação ao seu peso? E ela respondeu assim, e eu não ia estar pronta. Provavelmente ia falar não. Mas a pessoa ia deixar a porta aberta. Que a gente faz com álcool e drogas, né? E depois, a segunda pergunta que eu acho que é crucial seria, se você quiser, ou quando você estiver pronta, a gente está aqui para falar sobre isso. Foi essa a mensagem final que ela deu. E aí, às vezes, a pessoa não pergunta, o paciente não fala. E até se você vai até ver os dados do Action.io, você já viu nesses estudos, é super legal, que mostra que, acho que em torno de... Não lembro agora de cabeça, tá, gente? Se eu errar, vocês me perdoem. Mas é mais de 60% quase dos pacientes gostariam de falar sobre isso, sobre o caso do peso, obesidade na consulta. E quando você compara com o médico, a minoria acha que o paciente quer falar. Então tem um desencontro brutal de informação do que os pacientes gostariam de falar e não foram perguntados ou não conseguiram falar. Porque eles estavam com vergonha, ou estigma, ou ser julgados, com o que o médico aqui acha que o paciente sabia. Isso é muito questão de escutativa. Exatamente. Né? E às vezes escutar um pouco que tá além, né? E você sabe que você foi falando sobre isso, e eu lembrei de um professor lá na USP que falava muito pra gente em farmacologia, que nós, em uma consulta, ele falava específico para psiquiatria. A gente, assim, em menos de 1 minuto, por conta da formação, a gente já fez o diagnóstico do paciente. Aquela história do precox feeling, né? Sabe? Então, a gente já tem por conta de... Até por questão de resolução, o que eu vou fazer. Essa história do médico também precisar relaxar, acho super interessante no sentido de... Calma, você não tem que nada no sentido
de já trazer uma resposta pronta se você Rápida, não né? souber. porque Espera o importante filme. Isso, então, essa história e isso eu nunca mais me esqueci, até para a prática clínica vamos supor, eu estou imaginando que aquele quadro, que às vezes o paciente está ansioso, igual pressão, o paciente Jaleco que fica branco. a pressão do jaleco, a hipertensão secundária ao jaleco branco, né? Então, assim, às vezes aquele sintoma tem a ver com o paciente que está aparecendo um sintoma, é só porque ele não está à vontade ali. Porque ele vai falar de alguma coisa muito difícil e ele não necessariamente tem ansiedade. Dando um exemplo. Então, precisar desse tempo e a gente saber, porque a gente não tem controle sobre sobre os nossos pré-julgamentos, né? Porque isso tem a ver com todo o nosso conhecimento. Então, assim, olha, você vai achar, de repente, que é um determinado diagnóstico, que é uma determinada conduta, nos primeiros segundos com o paciente, saiba disso. Deixa aqui, mas vamos ver se vai validar ou não, e não fecha as outras portas. Bom, né? Você vê que no meu curso de entrevista, quando eu acabo fazendo, tem uma entrevista minha filmada, quando eu era R2, tá? Residente, segundo ano. E no começo eu tava assim, totalmente tenso, o paciente também e tal. E depois que enrolando, tudo bem, tô sendo filmado, um monte de residente vendo junto, tal. Era nítido. Eu até uso esse vídeo, é super legal, não tinha barba ainda, né? E daí depois, na hora que vai passando a identificação, eu vou relaxando, vai vendo, eu tava com 3 pontos de bloqueio, perna cruzada, braço e tal. Aí vai soltando, e aí o paciente também. Eu vou, mesmo eu aqui, né, que tava dando a aula, né, porque todo mundo começa, né, um aprendiz na vida, super tenso. Então você vê, será que isso não aconteceria nas outras consultas? Ou num caso mais difícil? Ou um caso que um colega meu me encaminhou, colega importante, eu preciso brilhar aqui, eu tenho que fazer acontecer, porque é o caso, sei lá, de alguém, né? Já chega tenso, né? Então vai interferir isso daqui. E no caso da nutrição, acho que até ao contrário isso do diagnóstico, geralmente eles vêm por uma queixa metabólica, ou o médico mandou, ou enfim, até por conta de peso, e o diagnóstico psiquiátrico vem depois. Que medicamento você está tomando? Ou ali na fala do paciente. Então, a entrevista motivacional, que nem eu falei, eu estudei um pouco. Queria que você usa para a parte alimentar também, nas suas consultas? Eu uso, eu gosto bastante. Uma das áreas que eu foquei, né, acabou sendo a de transtorno alimentar, que eu fiquei vários anos no Ambulim, no ambulatório de transtornos alimentares. Também foquei muito em obesidade, né? Então, a gente dá aula disso também. Eu gosto muito de usar para o comer emocional. Então imagina que eu estou comendo, sei lá, estou comendo um sorvete aqui, né? É muito diferente se eu estou comendo porque eu estou irritado ou porque eu estou comemorando alguma coisa. Então comer para diminuir uma sensação negativa, porque eu estou triste, porque eu estou irritado, porque eu estou ansioso, porque eu estou entediado. Então para diminuir um desprazer ou para aumentar uma sensação positiva. E podia ser para compra, né? Para droga, para sexo, masturbação, não importa, né? Então você ajuda o paciente também a ter trazer para a consciência o insight, né? Tá, se é para tirar uma sensação negativa, e se eu desse algum remédio, alguma técnica, uma meditação, alguma coisa para tampar aqui, será que ajudaria? E aí o paciente vai vendo e vai ajudando. Eu gosto muito da técnica do exagero para a parte alimentar, viu? Principalmente quando as pessoas têm muito compulsão. A gente falou disso na nossa aula, né? Exagero, a técnica clássica é para álcool, né? Então eu vou entrevistar, por exemplo, uma pessoa aqui. E eu pergunto, você está bebendo? Tô bebendo, muito, muito. Mas quanto? Muito, muito, muito. Se eu chuto, por exemplo, um número, 2 garrafas de pinga por dia, e o cara bebe 3, ele, nossa, né, eu já falei. É mais ou menos isso, né? Então 20. Exato, a gente perde a acurácia da informação. Tá vendo o quê? Umas 20 garrafas? O cara, não, né? Óbvio que não. Eu bebo 5, né? Então, às vezes, quando o paciente fala, eu tenho uma compulsão enorme, come muito, come a geladeira inteira, né? Mas comeu uns 15 potes de sorvete? Não, imagina, eu comi 1 pote, 2, né? Então, a técnica, né? E depois você faz a normalização, né? Então, pacientes que estão em dependência de substâncias ou com compulsão alimentar ou, de repente, com descontrole de jogo, é normal, de repente, estourar o cartão de crédito, às vezes, né? Então, você vai julgando menos. Não estou falando que normal pode ser, acontece, vai para estourar toda vez o cartão, certo? Mas você já tira a culpa que o paciente já chega na consulta. E até isso do julgamento também. Exatamente. Né? Então, ele não tá me julgando tanto. Então você faz uma investigativa, tá, né? E como é que foi? Daí o horário, se é de manhã, de tarde ou de noite, se foi sozinho ou não, final de semana ou não. Naquela parte do diário alimentar, né? Da parte do afeto. O que eu tava sentindo antes e o que eu senti depois. Me senti um lixo, me senti ótimo, me senti saciado ou não. Então, eu acho que tá super ligado. Não, né? é uma ótima ferramenta. Eu acho que... Eu sou fã, né? E a nutrição,
eu me formei, né, vai fazer 11 anos na graduação, mas a educação nutricional, ela é muito anamnese completa, né, assim, você vai pergunta e resposta, mas de um jeito sem grandes interações. E aí eu sempre lembro o meu professor que deu esse curso de entrevista motivacional, ele falou assim, se ele te deu 3 queixas, né, relacionadas, e ele não falou nada do funcionamento do intestino dele, não é porque tá ali na sua anamnese, né? Assim, vamos focar nas queixas que ele deu, exato. ao invés de falar, seu intestino funciona todo dia, porque se fosse uma queixa, ele ia Mesma coisa pra gente, né? Interrogatório sobre os diversos apertos. Tem ardência urinar? Mas não tem nada a ver com a queixa, mas tá lá, certo? Então, talvez neste momento, eu não vou pesquisar isso. Aquela analogia que a gente falou na aula da dança. Então, se eu sei 30 passos, eu não vou fazer os 30 passos nas nossas 3 minutos, que é a nossa primeira música, que primeiro encontro que a gente vai dançar, vou dançar com a Ana. Então, guarda na manga, porque em algum momento pode ser útil. E às vezes a pessoa fica presa no modelo, né, muito rígido, né? E aí a performance cai. Porque, tá perguntando coisas que não vai valer a pena, tá meio distante. Uhum. Resumo também, agora respondendo uma pergunta que você tinha falado também, filho. O resumo. O que é o resumo, né? O resumo é como se fosse analogia, é um buquê de rosas. Cada reflexão é uma rosa, e o buquê é a soma. E usar resumo para marcar as fases da entrevista, eu adoro fazer isso aqui. Então, você já me deu uma boa ideia do seu problema. Você me falou que você tá dormindo mal, ou tá com comer emocional, e tá com dor no corpo, né? É isso. Aí o paciente, tipo, nossa, ele tá me entendendo, tamo na mesma página, tá me ouvindo. Então, ó, tô prestando atenção, você tá mostrando para ele que você tá validando. Pro médico é bom, porque se eu tô mandando meio mal, dá tempo de eu corrigir a rota antes. Ele, não, Daniel, não é isso não, né? Não tá. Eu ainda tenho alguns minutos da consulta para arrumar. Ótimo, e ainda eu tô conduzindo, né? E falo, agora eu gostaria de te examinar, ou fazer a bioimpedância, ou checar os exames da última consulta. Tudo bem para você? Você tá induz, né? Linguagem corporal, sabe? Você vai conduzindo o paciente. Às vezes, médicos que fazem muito resumo, às vezes sai na cozinha, nem sei o que o cara fez, mas eu adorei a consulta. O cara tá só resumindo, ecoando o que você tá falando. Então, é isso os problemas. A gente vai focar nisso. É isso, tá. Então, ok, isso aqui pode estar lidado com isso, tal. Nossa, assim, você tá falando isso, eu tô pensando do ponto de vista de perguntas que os pacientes fazem pra gente em consulta, ou comentários a respeito de, não, mas... um exemplo, tá? Eu não vou em psiquiatra ou eu não vou em psicoterapia, em psicólogo, porque é muito solto. A pessoa não consegue ter uma sensação de objetividade. Ou de começo, meio e fim. Ou fica lá meio fim, só bater o papo. Apesar de sabermos, né? Ou pelo menos deveríamos saber o que estamos fazendo, o paciente não sabe, né, o que tá... Essa questão da dança, né, dessa condução, é o slide que eu mais tenho na minha cabeça desde a primeira vez que eu assisti, que já faz muitos anos que eu assisti essa sua... 2018. Foi 2018, exatamente. Eu lembro. Né, e eu me lembro desse slide, né, eu sei que é um que sempre tem que ter, né, é o core. A aula aí na questão da entrevista motivacional. Mas a pergunta... É a seguinte, nós que estamos na prática e até quem faz curso de entrevista motivacional, não são só médicos, psiquiatras, né? Agora já está dentro da medicina do estilo de vida, mas já médicos, médicos de outras e muitas vezes, nem são médicos, sabia que um dos melhores cursos que eu fiz até hoje é de um assistente social, professor Casey Jones. Excelente entrevistador, ele mexe muito com álcool e drogas, né? É super legal o curso dele. Então, essa história do feeling, né? Então, o melhor ator necessariamente é um ou outro. Tem a variabilidade individual, só que todo mundo que treina atua melhor. Então, tem gente que nasce sabendo entrevistar mais ou menos, mas todo mundo que treina e estuda melhora. Então, eu acho que isso aí é para todas as especialidades. Todas. E aí é o seguinte... Não, é por aí, tá? A minha pergunta vem por aí, que é o seguinte... Existe a possibilidade, porque a gente tem a aula no curso, existem cursos só de entrevista motivacional. Então, é o seguinte, isso é uma coisa que a gente treina, que a gente aprende e que se pode ir aperfeiçoando com o tempo, certo? Sim. Tem uma organização, tem uma orientação mais estruturada. Tem.
Aqui no Brasil ainda são poucos, né? Infelizmente, assim. Mas tem alguns cursos, sim. Alguns acabam sendo focados para áreas, né? Então, a equipe da nutrição comportamental, eu sei que tem um. Acho que a Karen Dunker, a Marli, a Varenga também. A Marli acaba dando aula nesse curso. Tem a... Bom, tem o curso que eu montei também, né? Lógico, não, mas enfim, né? Tem isso. Mas tem a da Motivation Interviewing. Lá fora tem mais do que aqui. Mas é isso. Se eu não sei por onde começar, tem sim cursos que eu posso estudar, seguir. Até do professor Casey Jones, ele tinha um curso dele que ele colocou até naquele Udemy, aquela plataforma bem... Ele fez as reuniões com os alunos, filmou e colocou lá, né? Eu assisti isso daí também. Super legal. Ele dando aula para os alunos, colocou uma câmera lá super amadora, sabe? Tipo um celular. Quem quiser aí assiste, sabe? Super legal. Não, e a ideia, né, da minha pergunta é se, assim, não em relação às pessoas irem fazer o curso, mas bom saber, e a gente depois até coloca, né, alguns desses links, mas era no sentido de que existe a possibilidade de uma pessoa aprender a entrevistar melhor. Sim. Né? Assim, não é uma habilidade que que é treinada. Que alguns podem... Eu estou hoje, assim, na hora de pensar, eu sempre penso no tênis por ser tênis o meu esporte de escolha, mas que é a história. Existe o tenista que ele nasceu, já todo mundo vê, é um esportista qualquer, né? Assim, nossa, nasceu para isso. Mas não basta ele ter nascido para isso, ele pode, né? Ele vai precisar treinar. Em relação à entrevista... Assim como no esporte, você pode não ser o profissional número 1, mas você pode ter algumas habilidades que você já tem pessoalmente, mas você desenvolve. É possível melhorar, é isso. E tem uma frase do Médico na Cozinha que eu gosto muito, que é assim, todo mundo tem que saber ler e escrever. Só que poucos vão ser escritores ou vão, de repente, estar na academia de letras. Mas o básico, todo mundo tem que saber. Eu acredito que da área da saúde, todo mundo que lida com gente e vai fazer alguma intervenção, alguma coisa diagnóstica, ter as técnicas da entrevista, e nem só da motivacional, viu? Podia ser entrevista clínica estruturada, né? Eles têm vários cursos que não é da parte motivacional, é para outros tipos de entrevista. Ajuda, a pessoa treina. Então, eu tenho que saber a concordância gramatical, de repente sinônimos, né? Sim, você vai ser um profissional melhor. Mas tem que treinar, né, Daniel? Tem que treinar, igual escrever. A gente tem a parte teórica, mas assim, mas acho que a entrevista motivacional é bem na prática, né? Você vai sentindo, você vai anotando o que deu errado, o que deu certo, não é? Tudo que se treina e se mede, se melhora nessa vida. E aí a gente falou muito até agora do diagnóstico, vamos dizer, da anamnese, mas acho que a entrevista motivacional, pensando em medicina do estilo de vida, né, dali pra frente, como estimular, queria que você contasse um pouco disso. Eu acho fundamental, né, porque eu gosto da analogia das portas que estão abertas e fechadas, né. Acho que você até na aula também isso daqui. Imagina uma corrente aqui, que tem vários elos juntos, né. Se eu puxo um elo, a corrente inteira vem. Então, sei lá, esse meu paciente aqui, eu tenho que focar na alimentação, no exercício, no manejo de estresse e tá fumando muito, sei lá, né. Se ele está fechado, está resistente para a parte do tabaco, mas a nível A de evidência, eu preciso... Não, né? Eu começo, às vezes, por outros comportamentos saudáveis, aí ele começa a dormir melhor. Aí depois, agora, ele começa a beber menos. Aí ele começa a fazer exercício, ele vai ter uma prova depois. Vai ter que comer um pouco melhor. Acho que eu vou comer melhor para melhor rendimento. O cigarro, será que ele está me puxando para trás na minha performance cardiovascular aqui? Eu vou tentar fumar menos, né? Então, os comportamentos saudáveis, eles meio que andam em ciclos aqui. Então, eu devolvo para o paciente, naquele momento, qual que você gostaria de começar primeiro? Ótimo, né? Exato, aquela história... Todos os alunos. Aquela história dos dois lados da ambivalência, né? Então, porque se eu, médico, faz de conta, eu adoro fazer exercício, tá? Então, eu gosto de arte marcial. Aqui, não, você tem que fazer arte marcial, porque é transformador, melhora muito a vida, né? Aí eu tô colocando alguma coisa minha para os pacientes... E às vezes a gente faz isso na melhor das intenções. Isso às vezes eu canso de dizer, cara, mas é bom pra você. O crossfit, eu quero fazer crossfit. Pode ser ótimo, mas será que pra ele, nesse momento, vai fazer sentido? Nossa, isso faz... Né? Porque às vezes a pessoa vai fazer o planejamento SMART, né? Meta específica, mensurável, atingível, realista no tempo, só que fica uma meta vazia pra aquela pessoa. E não faz sentido. O cara tá lá achando que tá abafando, o paciente sai da consulta... E aí se frustra, que é o que a gente estava falando, frustra, né? Não volta. Então, eu acho que na medicina estilo de vida, os pilares estão aqui, como se fosse uma paleta de cores. Eu gosto da analogia da aquarela.
Qual cor você ia começar a pintar a sua tela em branco aqui, pra gente poder pôr? Pequenos passos também, né? Exato. Toda grande jornada começa com um não vai pequeno mudar passo, tudo né? de uma vez. O cara faz 0 exercício, não, o guideline é 150 a 300 minutos por semana, né? E com 2 vezes treino de força, hein? O cara do Jama. Então, vamos começar 5 vezes por semana. Não, a barreira é muito alta. Muito. Muito alta. Eu uso metas reais em Exato. consultório, né? Porque é isso. Vamos começar por 1 vez, 2 vezes por semana, criar o hábito, né? E aí vai. Eu acho que isso, assim, é algo para a gente reforçar aqui em relação às pessoas que, de repente, estão querendo escutar, porque, deixa eu ver o que é essa questão de entrevista motivacional, o que isso vai mudar na minha prática clínica. É isso, você foi estudar entrevista motivacional, você estudou várias outras. Você foi aumentando aí também, né, a questão de trazer outras técnicas de entrevista, enfim. E aí eu acho que tem uma coisa de quando a gente aprende algo que eu acho que é o diferencial de quando a gente tem aula com alguém que tem experiência naquilo que está falando. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode estudar entrevista motivacional num livro, num artigo, e claro que aquilo pode nos ajudar. Vou estudar uma dança teórica também. Pois é. Mas aí o que acontece? Além da gente fazer na questão prática, tem algo de que quando a gente vai... Eu me lembro quando cheguei de Harvard a primeira vez, 2013, minha idade. Enfim, que eu cheguei falando para os meus pacientes fazerem 150 minutos. Eu não preciso dizer que isso foi um fracasso, né? Assim, não! Né? O que foi ensinando? Primeiro eu continuei fazendo alguns cursos. A questão de, olha, na medida em que eu fui falando para os pacientes, né? Você tem que fazer 150 minutos. Porque o que acontece? O que a gente aprende, né, no curso? E aí eu estava bem no começo, a medicina do estilo de vida estava nascendo. E aí você fala assim, bom, eu falo sobre medicação, eu sempre falei sobre atividade física, mas eu vou falar agora estruturado, do jeito que eu aprendi. 150 minutos de atividade. Que tá na diretriz, né? Que tá na diretriz. Agora, guideline, ó, tá aqui, ó. Isso que você falou, Daniela, assim, eu vou pedir que você repita, sabe? Porque isso em relação à prática faz toda a diferença. Do tipo, vamos fazer meta smart, que também, né, é algo que também se aprende no curso, se aprende em prática, qualquer curso que vá, né, fazer em medicina do estilo de vida, a gente aprende sobre ou mudança de hábito, ou mudança de estilo de vida, ou motivação. Smart é uma coisa que é falar. E aí a gente começa, eu também já fiz isso, né? Não, eu vou fazer o Smart mostrando para o paciente, por exemplo, e o quanto... Você sabe a técnica, você sabe o que você está fazendo. Sabe, eu queria que você falasse... Vamos falar um pouquinho disso, né? Eu gosto de juntar o SMART até com aqueles 3 As das metas autoconcordantes, né? Que é o Self-Concordant Goals. Porque faz de conta que eu aqui vou fazer para você uma meta SMART da parte nutricional. Então assim, Ana Paula, você vai cozinhar brócolis na sua air fryer 2 vezes por semana, de terça e quinta à noite, começando a partir da semana que vem. Meta específica, mensurável, 2 vezes, facilmente atingível, é só jogar o brócolis lá, apertar um botão, não sei o quê. Mas faz... Desculpa. Mas faz sentido para a pessoa isso daí? Então, tem que ser uma meta autêntica, afetiva e com senso de autonomia. Então, se eu não quero... Odeio brócolis. Não vai cozinhar brócolis, né? Questão, exatamente, né? Não tenho air fryer. Tenho medo de que isso mas seja é vegetais crucíferos, né? Nossa senhora, né? Ou de terça, sei lá, minha mãe vem em casa e a gente pede iFood. Né? E aí, às vezes, a gente vê os alunos começam a fazer o Meta Smart, né? E se perde até na coisa básica. Então, se faz sentido para a pessoa ou não. E eu gosto de um mantra que eu começo assim com os pacientes, né? Eu falo várias vezes no Instagram isso daqui, né? Que, ó, o ótimo não pode virar inimigo do bom. O feito é melhor do que o perfeito não feito aqui. Então, a meta é fazer 3 vezes, 5 vezes, quando você quer, né? Vamos começar com pequenos passos, né? Passos reais. Então, você quer comer um pouco mais saudável, tá? Não precisa fazer lá o brócolis na air fryer. Pode até ser o brócolis na air fryer, mas onde você imagina que dá para mudar aqui? Você quer tirar um delivery ou não? Ou você quer pedir um delivery um pouco mais saudável inicialmente? Ou você quer tentar ver qual horário que você vai conseguir caminhar ou não, né? E a escala de confiança, que eu adoro também. Tem um slide só disso daqui, que eu pergunto pro paciente. Né? 0 você não vai dar certo e 10 vai dar certo, né? Onde está nesse momento, né? Daí o paciente fala, sei lá, uma nota 6. E intuitivamente a gente vai perguntar o quê? Por que 6 e não 10? E aí você inverte. Por que você deu 6 e não uma nota menor, tipo 2 ou 4? Aí o cara para pensar e ele começa a refletir nas forças, no que tá dando certo. Porque eu já comprei o tênis para caminhar, de terça-feira eu já tô livre, motivado, sabe? Né? E aí, então é por aí que a gente vai entrar.
Então você vai andar uma vez na semana, de repente. E depois você vai criar o hábito, a consistência, e depois meio que naturalmente o cara quer andar um pouco a mais, ou fazer outra coisa, né? Então, metas pequenas, específica, mensurável, atingível, progressivas, que fazem sentido para a pessoa. E se o cara tá muito resistente, isso aqui também é ótimo, paciente muito resistente. Tudo que você propõe pro cara, não quero, não dá, não tem como, não consigo, não tenho tempo, sabe tal, não sei o quê. Aí você fala, olha, tá bom, entendi. Você não tá pronto para parar de fumar nesse momento ou fazer exercício. Mas você me contou que você queria, sei lá, chegar aqui, por exemplo, e a gente tá caminhando para cá. Se a gente continuar andando desse jeito, tá muito distante do seu objetivo. Como é que você imagina que a gente pode vir para cá? Você tem alguma ideia? Porque tudo que eu proponho não tá dando certo, né? Isso eu tô pensando, não tô falando para ele, né? Você devolve pro paciente. E às vezes o paciente... né? Então, talvez não dê agora. Ou talvez vai dar agora. Acho que até vai de encontro ao outro exemplo que você deu no nosso outro capítulo. Que você falou da paciente que queria tirar o remédio, né? Às vezes é isso, né? A meta é tirar o remédio, então tá bom. Então vamos pensar então outro, não né? tá meditando, não tá fazendo exercício, Isso, não dorme bem, isso. não tá comendo, não para de usar cocaína, álcool, sei lá. Fala, olha, cadê a balança, a compensação não aqui, vai né? vir, né, do além. Porque senão de repente eu vou tirar, vai voltar a ter sintoma. Então, quais vão ser os primeiros passos para a gente poder tentar compensar, né? Exercício é maravilhoso, né? Então, tem até um estudo americano que viu que, se não me engano, que era 80%, né? 80% dos pacientes que faziam o guideline bonitinho, dava para reduzir remédio, mas até tirar remédio. É muito alto, né? Só que você fala, nossa, mas será que para aquela pessoa vai dar certo? Não sei. Tem que ouvir dela, exatamente. Até o que você falou do exercício, né? Do que você faz. Para alimentação também, né? A gente usa para obesidade também, mas para psiquiatria nutricional também, de qual é a melhor dieta. É a dieta que o paciente segue, né? Dieta vem do grego, né? Modo de vida. Exato, é a modo de alimentação viver. que é sustentável. Na verdade é isso, né? Não tem a melhor. Uma frase que a gente gosta também é assim, ó. Comece por onde você gostaria de continuar. Porque se eu começo fazendo... Repete! Começa a dieta do jeito que você gostaria de continuar, de manter. Porque se eu começo fazendo um jejum intermitente, não sei o que, pode ser maravilhoso. Daqui 3 semanas... Só que no longo prazo você não vai conseguir sustentar. Então, como é que eu gostaria de continuar? Porque a disciplina, a recorrência, vai ganhar o coelho e a tartaruga. No longo prazo, a tartaruga vai ganhar do coelho, né? Perfeito. E... Pode, claro. Fazer uma... Não, porque eu queria fazer um link, é o seguinte. Indo para uma coisa que é diferente, mas que você fala muito também, pelo menos eu já assisti aulas suas e teremos na nossa... O convite já está feito e você já aceitou, tá bom? Ah, é? Me fala qual sobre felicidade. Esse tema é meu favorito. Então, conta pra gente também, né, como que... o que é essa questão da felicidade, né? E como isso tem a ver ou relação com medicina do estilo de vida, com saúde mental, numa questão mais, né? Mais prática aqui, né? Acho que a felicidade é a busca por ela, né? Que talvez seja a grande questão. Bom, esse tema... Vou ficar aqui até amanhã. Maravilhoso. Vou fazer um outro podcast disso, né? Eu comecei a estudar quando? Com o professor de Harvard, o Tal Ben-Shahar. Eu vi uma aula dele, depois eu fiz lá o curso dele e, assim, me encantou. Porque eu acho que é uma das coisas que, quando você vai focar... Igual a psicologia positiva, a psiquiatria positiva. Foca no positivo, no que faz a vida valer a pena. O que traz sorriso no rosto e não só diminuir doenças, que a gente salva muita gente, é lógico, né? Essa medicina clássica, antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo. Não estamos negando isso aqui. Mas o que traz aqui, vale a pena viver, propósito e tudo mais. Aí quando eu assisti essa aula, foi uma chavinha aqui, eu falei, cara, como que ninguém fala disso, né? Aí eu comecei a estudar, não tinha muita gente aqui, daí eu montei a primeira aula no Einstein. Galera ultra resistente, lembro até hoje, né? Porque como vai falar disso? Tá? Foi, sei lá, 2014, sei lá, por aí, né? Daí eu peguei um monte de artigo, aula com base e tal, porque ele é muito blogueiragem, né? Então, você tá beirando ali quase no acostamento, né? Se a gente fosse parar pra pensar. E quando tem artigo embasado, você tá no palco, você vê os caras começando a aula assim, aí depois no final, mas e aí, né? Queremos saber mais. Show me the numbers, né? Você manda um artigo, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. Então tem muito estudo saindo disso. Tem até um estudo
que ele viu assim, a busca científica pela felicidade. Esse gráfico é super legal, eu vou pôr na aula do curso. Que mostra que de 2000 para frente o número de estudos aumentou muito. Então tem muita coisa nova sendo, as pessoas estão pesquisando mais. E lá no comecinho da medicina estilo de vida, eles quase tentaram encaixar um pilar happiness, lembra? É que acabou não entrando. Lembra que tentaram colocar mais um pilar, era banho de verde, né, natureza, mas também não entrou. Então eu acho que está muito, muito interligado. Então sempre pergunto para os pacientes, sabe? Definição de felicidade, uma das melhores é bem-estar subjetivo, interno. Porque, por exemplo, eu tenho 2 cachorros, sou cachorreiro. Então, e me traz bem-estar? Traz. Tem estudo disso, né? Chama Friends with Benefits. Mas tem um catch. Subjetivo. Então, se pra você não gosta de animal de estimação, não adianta falar, vai adotar um cachorro. Não vai trazer. Então, tem muito estudo de espiritualidade e felicidade. Mas tem um estudo que está mostrando assim, o título é esse, Good for All, Hardly. Bom para todo mundo? Não. Então, não faz sentido eu obrigar uma pessoa, por exemplo, a ir para um culto. Não vai aumentar bem-estar. Então, a palavra subjetivo faz muita diferença. E o que mais faz diferença na felicidade, que é um dos pilares da medicina estilo de vida, é a conexão social. Que essa é a aula de especialidade da Ana Paula que está aqui, né? Então, eu acho que são nomes diferentes, mas assim, como se fosse a teoria dos conjuntos. Então, o pilar social está aqui, a felicidade está um pouco para cá, e muito englobado. Porque tem outras coisas que, sem ser lógico, né? A conexão social significativa que aumenta bem-estar, mas é meio quase um espectro de cores aqui. Então imagina o branco e o preto, tem os cinzas. Quantos cinzas tem? Tem muito mais de 50 tons de cinza, né? Tem vários tons de cinza aqui. Ainda então, bem. Então, mas tá mais pra cá, tá mais pra lá. E esse é um tema universal. Todo ser humano quer ser mais feliz? Eu quero. Você também, né? Como, né? Não, e eu acho que tem um aspecto que faz um link com a questão da entrevista motivacional, que é o fato de que você, de repente, tem a possibilidade de aumentar o bem-estar, né? De ser uma ferramenta ali, né? Ou dar ferramentas, ajudar o paciente nesse encontro com o bem-estar. Só que, para isso, você precisa conhecer o paciente. Você precisa, é isso que você falou, como é que você vai, de repente, falar, você está precisando melhorar? E o paciente se conhecer também, né? Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Às vezes o cara tem que se conhecer, porque senão eu nem sei o que me faz feliz, e eu, médico, também. Ou profissional, né? Ou psicólogo, ou nutri, qualquer coisa, né? Conhecer o meu paciente. E aí, um entra no outro, né? Exatamente, a entrevista motivacional é um jeito de conhecer, né? O paciente. Eu adoro esse tema, viu, gente? Então a aula está topada, tá? Já tô avisando. Porque eu, aqui, a doutoranda, eu quero muito saber como que se mede felicidade nos artigos. Várias escalas, tá? Eu gosto de uma que é a LAPS, tá? A escala de Leuven Affective Positive Scale, do professor Cohen. Essa história é maravilhosa, vou contar aqui pra vocês. Eu fiz como se fosse um curso, um workshop com ele, e não era disso, era de psiquiatria clínica. Tava falando do PHQ-9, o Patient Health Questionnaire, MADRS, aquelas escalas que a gente teoricamente usa, mas assim, muito pouco, sei lá, aplicáveis na prática, no dia a dia. A gente acaba não usando muito entrevista baseada em escala, mas para pesquisa é maravilhosa, né? E ele falando de escala lá, não sei o quê. E eu lá olhando, analisando, falei, cara, não tá me convencendo o que ele tá falando, né? Aí acabou a aula, teve intervalo, eu fui chegar lá pra ele, e ele parecia que tava esperando algum paquito lá e perguntar pra ele, né? Daí eu falei, professor, mas qual escala você usa que você falou dele? Nenhuma. Ele ficou olhando pra mim assim, né? Daí eu falei, mas você usa escala? Ele, uso. Exatamente assim, né? Tipo, qual, né? Dele, a minha, né? Daí eu falei, tá, né? Daí depois ele, escala de Leuven, mas eu foco na parte positiva. É uma escala aberta, só colocar no Google a LAPS, Leuven Affect Positive Scale. A gente pode deixar o link aqui, né? Depois. E os primeiros itens, ele foca na parte da doença. Então, tá sentindo triste, irritado, ansioso, mas depois é maravilhoso, assim, é de auto-preenchimento. O paciente, quando preenche do coração, até chora. Tem itens do tipo assim, você busca tocar e ser tocado? Você sente prazer em sentir a brisa do mar, sentir, de repente, o calor do sol, aproveitar uma boa refeição ou um vinho. Tá na escala lá validada. Não tem tradução em português, infelizmente, ainda, né? E aí um dos itens é, você funciona bem? Daí tem entre parênteses, ocupacional, social, não é só trabalhar ou não, tá rendendo ou não, né? E o último item, né? Tem uma lá, pergunta se tem propósito ou não, e o último item é, você se sente feliz? De 0 a 10. Não precisa definir. Felicidade é igual liberdade, né? Se eu tiro de alguém, a pessoa... Eu sei sentir, mas é difícil de pôr. E você tenta
Desculpa, voltando. E aí você tenta pesquisar e ver os termos, muda nas escalas. Se eu ponho well-being, que é bem-estar, se eu colocar happiness, life satisfaction, satisfação com a vida, vai mudando um pouco, né? Por isso que a definição, né? O professor de Harvard gosta de well-being ou bem-estar subjetivo. Porque o subjetivo depende da pessoa. Vai no dicionário, tá escrito lá, estado de contentamento, né? Êxito, fortuna. Então, se o jogador foi muito feliz nesse lance, não é esse que a gente tá falando, né? É a felicidade de bem-estar. Então, quando a gente vai tentar definir palavras assim um pouco mais difíceis, muda até as pesquisas, né? Não, como é? Por isso que eu te perguntei. Muda. E também porque deve ser uma coisa que talvez se medir semanalmente, talvez mude, Muda. né? Principalmente na psiquiatria, né? Acabou de sair o ranking dos países mais felizes, Por né? isso de que a felicidade. gente viu no seu Foi Instagram. ontem, Dia Internacional da Felicidade, né? E você viu que o Brasil subiu, né? Saímos de 44 para 36. Então, bom, né? Lógico, estamos subindo. Tem muito que melhorar, mas assim, para uma população em geral, uma população mais feliz rende melhor, produz melhor, adoece menos, né? Então, como comunidade, quanto mais feliz a gente tiver, melhor, mais altruísmo, mais cooperativismo. Mais É conexão. Conexão. Né? Porque você vai falando e dá para substituir várias vezes pela palavra conectividade. Sim. Ou solidão. Por exemplo, assim, se você está falando para o outro lado, né? Pela falta. A solidão, ela, né? A definição de solidão é algo. Quando a gente vai falar sobre solidão, a gente diz que assim, se a pessoa se sentir solitária. Pronto. Posso estar no meio de uma multidão sozinho. Exatamente. Uhum. Assim, É não sei se a felicidade vai também, sabe? Porque né, se pergunta aí, então, como que você se sente? Então, na questão, diferente de isolamento social, que é claro, a pessoa está isolada socialmente, então, quantitativamente a gente consegue fazer, na questão da solidão é o quanto... É subjetivo. Exatamente. Também tem aula de solidão. Também tem aula de solidão. Quem será que deu aula? Ô, Daniel, e já que eu falei, né, mencionei seu Instagram, divide um pouco com a gente até o seu Instagram e também outros meios, de repente, o seu curso, quem se interessar mais sobre isso, como podem te encontrar por aí. Google. Não, brincadeiras à parte. Meu Instagram é Daniel Martinez Psiquiatra, tudo junto, né? E o curso, se eu não me engano, tá na bio do Instagram também, Então, sabe? tá bom. Então, mas assim, acho que um Google você consegue achar bastante coisa, né? Então, hoje em dia, porque vai mudando as redes, né? Daí tem TikTok. Sim, nem Não sei o que. fala. Então, estamos em todas, tá? É fácil de achar. Então tá bom. E, além de te agradecer, eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não te perguntou e que ainda assim você acha que seja muito importante, ou uma mensagem final, algo que você... Tem duas que eu acho que eu gosto até de falar quando eu termino uma aula, ou quando eu tô fazendo mentoria, ou às vezes até para paciente, né? Acho que a primeira é assim, a gente não consegue guiar um navio parado. Tá? Tem que estar em movimento. Ou uma moto sem roda. Então, se quem está escutando a gente está na dúvida de como começar, ou tem muita informação, estou perdido, coloque em movimento. Coloca o barco em movimento e depois você vai corrigindo a vela. Na rota. Exato, para chegar na rota que você gostaria, para você chegar na meta, tá? E para nós como amigos, pessoas, né, é uma frase do budismo que eu gosto muito, que é assim, que a gente tem que viver com vivacidade. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai partir, né? Para quando a gente partir, a gente poder partir com tranquilidade. Então, a felicidade, né, vem do mindfulness também, né? É meio que agora. Então, a gente tem que... Várias coisas, viagem de gratidão, vai entrar aqui, né? Isso é tudo para aumentar isso. Então, vai usar aqui o agora. Acho que faz muita diferença. Eu gosto desses dois mantras aqui. Acho que dá para fechar bem os dois tópicos principais que a gente abordou aqui hoje. Muito obrigada pelo aqui e agora. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Perfeito. Quem está escutando a gente, pela atenção. Obrigada. Muito bom.